Saudações cordiais a todos, sejam bem-vindos à nossa Casa Real Sagrada. Eu sou o Rui Mendes e aqui estamos para mais um encontro em nome do Grupo de Sábios, em nome da Casa Real Sagrada de Sirius Grey e Alfa. E o tema por mim elegido para o nosso encontro aqui hoje é bastante forte. Eu elegi o tema Pai Juiz, Anatomia de um Psicopata. Justamente porque as pessoas que me escrevem, as pessoas que acompanham o nosso blog, o nosso canal, por vezes alimentam certas ilusões a respeito do que é ser filho de um magistrado, e por isso eu gostaria de compartilhar com vocês alguma informação na intenção de desmistificar certas fantasias que as pessoas têm, seja a respeito de ter pai rico ou magistrado e etc. Mas antes de começar a falar sobre o que é ter um pai juiz e como é a anatomia de um psicopata, eu gostaria de contar o motivo do porquê eu decidi trabalhar com esse tema no nosso encontro de hoje. E o principal motivo foi uma discussão que eu estava tendo com a minha mãe alguns dias atrás. Nós estávamos no telefone discutindo justamente a respeito da influência que a Rede Globo tem nas famílias, no Brasil, nos nossos desentendimentos, né? Como ela modela a mente das pessoas, ausência de leitura e etc. E ela, com aquela maneira de ser peculiar dela, sempre falando que já não assiste TV e que há muito tempo não vê a novela. Entre outras coisas que eu sei que não é bem assim, porque a última vez que eu tive no Brasil, talvez ela não veja tanto a Rede Globo, mas está sempre assistindo programas de stand-up comedy, está sempre buscando uma maneira de se distrair e principalmente de rir, de gargalhar através da televisão, né? E aí, para variar um pouco, ela se ofendeu com a nossa briga, a gente desligou o telefone. Aí à noite, assim, como forma de tentar amenizar as coisas, ela manda para mim um vídeo do Cid Moreira, que é foi apresentador do Jornal Nacional, recitando a carta de Paulo aos Coríntios, no programa Altas Horas do Serginho Groisman, que é judeu. E puta, eu fiquei pasmo, né? Primeiro porque eu não lembrava dessa carta e quando eu comecei a ver o cara recitando, me deu a dimensão do quanto aquela carta é um sequestro do amor original humano por Paulo, justamente para poder, da mesma maneira que ele usurpou o cristianismo e propagou o paulinismo, que é essa forma satânica de ser cristão que nós vemos a religião evangélica e os radicais católicos praticarem. É curioso como a linguagem da Rede Globo, os atores e apresentadores da Rede Globo sequestraram o imaginário da minha mãe. Aí eu contei isso para ela, ela tentou dar uma desculpa, falou que pegou aquela imagem no YouTube. Então, quer dizer, o YouTube, que é um negócio que oferece uma gama enorme de informação para que você envie para quem quer que seja. A minha mãe, que minutos atrás ou horas atrás tinha dito que já não assistia a Rede Globo, me manda justamente um vídeo de um funcionário da Rede Globo, num programa da Rede Globo, recitando uma passagem da Bíblia. Então, por essas e por outras, você entende como os obsessores e assediadores trabalham. Eu sei que se minha mãe fosse uma pessoa equilibrada, em sã consciência, em contato com o eu superior e guias extrafísicos dela, ela jamais faria isso. Isso é feito justamente pelos obsessores e assediadores que trabalham dessa forma satírica, dessa forma, por vezes, também cruel e auto-boicotante, né? Auto-boicotista, para que a pessoa perceba a própria burrice, para que a pessoa perceba como ela é sofismática, como ela conta mentiras que, através de atitudes, ela não pode sustentar. Então, quer dizer, eu falo tanto da minha mãe para vocês, por quê? Porque a minha mãe ela é assim, mas ela é uma fofa, isso não é um problema, né? Então, você falar que não assiste mais a Rede Globo e, de repente, mandar um vídeo da Rede Globo para o seu filho não configura necessariamente um problema, ainda que configure uma mentira, né? E todos nós na nossa sociedade configuramos uma realidade onde sustentamos pequenas mentiras sem importância como essa. Então hoje eu quero falar do meu pai, justamente porque o meu pai, também mentiroso, era um cara de alta periculosidade, é um cara de alta periculosidade justamente pelo fato de ser juiz. E eu fico feliz da realidade no Brasil hoje em dia estar mostrando para as pessoas como são os magistrados, né? Atuando como inquisidores,
mentindo deslavadamente na cara da população. E, poxa, para mim era muito difícil, porque eu cresci até os 16 anos, eu tive contato com meu pai, e eu cresci vendo ele fazer certas barbaridades que eu achava que eu nunca ia poder conversar ou falar sobre com ninguém, porque ninguém acredita no nível de barbaridade que o ego de um magistrado é capaz de sustentar. Então hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algumas passagens da minha vida com meu pai, que deram a dimensão do quanto ser um magistrado é um convite à megalomania, à psicopatia, entre outras doenças que estão ali maquiadas no militarismo, maquiadas no autoritarismo, maquiadas no machismo, no feminismo, no fascismo, e que certamente a medicina convencional, aliada à religião, não pode e não vai querer tratar, porque se fosse tratar de maneira séria, abalaria as estruturas, né, que lavam os nossos cérebros, sejam elas a religião, a mídia corporativa e etc. Então, talvez uma das primeiras coisas assim marcantes que minha mãe reclamava e dizia que o meu pai havia feito durante a juventude dele, ele deu aula de direito desde muito cedo, né, antes de ser advogado, promotor, procurador, juiz. E ele foi expulso de uma faculdade onde ele dava aula justamente porque ele era um cara mulherengo. E aí ele mexeu lá com umas meninas que tinham um namorado. E quando ele chegou no estacionamento, o carro dele estava todo riscado, todo fodido. Isso aconteceu mais de uma vez, mas no início da vida de casado dele com a minha mãe, ele foi expulso de uma faculdade, justamente por isso, de uma cidade lá no interior, que não era que ele vivia, era uma cidade próxima. Porra, ainda assim, acredito que a minha mãe relevou e continuou com ele por mais 14 anos depois disso, o que é louvável, a intenção dela para com o amor. Mas ele cometia algumas gafes assim que davam a dimensão do quanto ele era um cara psicótico e do quanto não seria saudável passar a vida ao lado daquele sujeito. Uma das coisas engraçadas e perigosas que aconteceu, segundo minha mãe, é que ele um dia disse para ela que se jogaria do terceiro andar, né, do apartamento onde eles viviam. E enquanto estivesse na queda, ele diria que ela é que empurrou ele, né? Então, quer dizer, o que que a gente tem aqui? A gente tem um suicida que vai se suicidar, mas sem abrir mão de culpar alguém que não fez nada para isso, né? Então, esse cara hoje é juiz, é desembargador e aos primeiros anos de casado comentava esse tipo de coisa. E claro, minha mãe, diante daquele intelecto caipira, simplório, cristão, né? Acho que recebia tudo isso com uma certa passividade, não se preocupava em resolver, né? Em encaminhar meu pai para fazer terapia ou coisas assim. Uma outra coisa que aconteceu também, que talvez seja muito mais grave e que talvez seja bastante comum nas famílias cristãs e no Brasil. Quando eles haviam casado, o meu irmão mais velho tinha ali 3 ou 4 anos, eu ainda não havia nascido. O meu pai engravidou a empregada do meu tio, que é irmão da minha mãe, e era uma menina que tinha 13 anos, o que configura pedofilia, né? Então ele armou todo um esquema lá, tinha uma festa de família não sei onde, ele conseguiu dar uma desculpa, foi lá, comeu a menina de 13 anos, a menina engravidou. E aí, claro, fudeu, né, cara? Tipo, ele tinha toda uma carreira pela frente, era um advogado, tava prestando concurso para ser promotor ou procurador, não sei. E aí, cara, o que que eles fizeram? Ele e o meu tio, o irmão da minha mãe, foram convencer o pai da menina a deixar abortar. Deram até uma grana para ele, acho. Justamente porque era uma menina de 13 anos, o pai da menina não queria deixar abortar nem fudendo, queria fuder os caras, mas conseguiram convencer lá. O cara era um matuto caseiro lá das terras da família. E afinal foi feito o aborto da menina, e graças a isso meu pai pôde seguir carreira e não teve a biografia dele agredida por esse evento, e não foi punido, não foi castigado, não teve que pagar por nada disso. E minha mãe continuou com ele ainda assim, né? O que eu acho ainda
preocupante, mas louvável e admirável da parte dela, justamente porque é uma capacidade grande de poder perdoar. Acredito que hoje em dia não existam mulheres com essa capacidade de perdão. E é incrível como o número de filhas da puta capazes de engravidar meninas menores de idade só aumentou desde então, né? Então é importante que homens e mulheres percebam aí o que estão fazendo no que tange a configuração heliográfica do próprio processo evolutivo. Não bastando isso, né, não bastando engravidar uma menina de 13 anos, filha, empregada do irmão da minha mãe, do meu tio, e ir lá convencer o pai dela a deixar abortar, 10 anos depois, quando ele já era procurador, ou sei lá que porra dessa, magistrado, ele prendeu, cara, condenou a 10 anos de cadeia uma mulher que era dona de uma casa onde funcionava uma pensão e num dos quartos de uma pensão lá tinha uma fulana que realizava abortos. E ele não teve flexibilidade, não teve condescendência. Condenou a mulher, que era uma senhora de não sei quantos anos, a 10 e 12 anos de prisão. E claro, por aí você vê como o karma funciona, né? Por que, que o de cima sempre sobe, por que, que o de baixo sempre desce. Quer se dar bem no planeta Terra, pelo menos fora do cinturão fotônico? Faz maldade, seja corrupto, seja mentiroso, prejudique os inocentes e proteja os canalhas. É assim que essa geração de pessoas que nasceu no século XX chegaram onde estão, pelo menos a grande maioria delas, né? Outra coisa que era marcante também, e que durante toda a infância e adolescência eu fui testemunha, era a mania de bater nas pessoas no trânsito, né? Então ele adorava brigar no trânsito, descia, cuspia na cara das pessoas, batia, depois mostrava o distintivo de xerife lá, de procurador, promotor, juiz, advogado, caralho que ele fosse na época. E claro, as pessoas ficavam com medo, né, cara? Eu lembro uma vez que a gente estava no shopping, estava cheio, ele tinha encontrado uma vaga. Quando ele foi manobrar para pôr a vaga, alguém veio e colocou o carro direto na vaga. Mano, ele desceu puto pra trocar ideia com o cara pôs o dedo na cara dele, ele deu 2 tapas na cara do cara, velho. Que o cara entrou correndo no carro e saiu cantando o pneu pra fora do shopping com a família, saca? Eu lembro uma vez que ele cuspiu na cara do motorista de ônibus também. E ele andava com um pé de cabra, velho, do lado assim do carro, né? Justamente para agredir as pessoas se em caso de briga ele pudesse levar vantagem. E uma vez isso aconteceu, uma vez sem querer, ele ele bateu suavemente assim, né? Parou o sinal vermelho, ele bateu atrás de um carro suavemente, o cara desceu para ver e quando foi trocar ideia com ele, mano, ele desceu com o pé de cabra, deu com o pé de cabra na cabeça do cara, abriu, começou a sangrar, o cara entrou correndo no carro. E saiu correndo com o carro e ele pegou o pé de cabra e arremessou, cara, no vidro de trás do carro. E espatifou a porra do vidro, mano. Então quer dizer, o cara era 13, era pancada mesmo, entende? Esse cara era juiz, e eu acho que é por isso que os nossos controladores nessa realidade criaram toda essa realidade matrixiana no Brasil, né? Através desse arquétipo do Lula, preso sem provas, e o juiz Mauricinho Caipira dando ordens e agora vai ser condenado pela ONU, entre outras coisas que em outros vídeos nós já tratamos aqui. E ele andava armado também, depois de um certo tempo ele começou a andar armado, começou a andar com segurança, era uma pessoa bastante paranoica e psicopata. E pra mim ele fez algumas maldades também, particularmente. Por 2 vezes, ele era uma pessoa assim, ele educou a gente à base de cinta, né, à base de porrada. Sempre ameaçando, sempre dizendo que se alguma coisa acontecesse de ruim pra gente, ele não ajudaria, fosse a tirar da prisão, fosse o que fosse, né? E eu não entendia por que, que ele fazia tudo aquilo. Hoje em dia, quando a gente vê que uma desembargadora entra no presídio e tira o filho dela de lá de dentro, que foi pego com 200 quilos de maconha e não sei o que, e blá blá blá, aí eu entendo por que, que ele já dizia isso, né? Por quê? Porque ele poderia ajudar a gente, mas não faria justamente porque ele não gostava da gente. Então, por 2 vezes ele me bateu de uma maneira que eu fui parar no hospital. A primeira eu tinha 7 anos, roubaram minha bicicleta no Ibirapuera. E eu não. Ou seja, eu cheguei lá e saí correndo com a bicicleta, ele me perdeu de vista. E eu parei a bicicleta assim, fui fazer um desenho na areia, que eu adorava desenhar na areia quando era criança. E aí eu fui fazer um desenho na areia, quando eu olhei para trás não estava mais a bicicleta, e eu
fui andando pelo parque, de repente, 1h30 depois ele me encontrou, mano, 100 metros assim, ele já veio gritando. E aí, mano, na hora que ele chegou perto, ele enfiou a mão na minha cara. Como vocês podem ver, eu tenho uma narina mais fechada do que a outra, justamente porque era um moleque de 7 anos, um cara de 40 e pico. Enfia a mão na tua cara. No dia seguinte eu acordei com o rosto inchado, a minha mãe me levou no Hospital dos Defeitos da Face, que era ali na 23 de maio. E curiosamente, essa foi a primeira vez, olha só que interessante, foi a primeira vez que eu vi a minha mãe mentir. Eu tinha 7 anos, a gente foi no Hospital dos Defeitos da Face e eu vi ela falando pro médico que eu tinha brigado com um colega de escola e que ele tinha acertado com a bota ortopédica no meu nariz. Ela inventou uma mentira elaborada ali. E foi aí, porra, com 7 anos eu me dei conta. Eu falei, caralho, ela tá protegendo meu pai, dizendo que eu briguei na escola. E depois ela veio me pedir que se a professora perguntar, se alguém na escola perguntar, fala que você caiu. Então quer dizer, é um bando de filho da puta, né? Eu amo eles. Mas são os filhos da puta, são os caipiras, são os mal educados. E não dá pra ficar passando pano pra essa gente, entende? Essas coisas têm que ser ditas. Então, quer dizer, a primeira vez que ele me mandou pro hospital foi por causa que roubaram a bicicleta, ele deu uma porrada na minha cara que inchou e eu quase tive que operar. E a outra vez foi quando eu fugi de casa, que aí eu já tinha uns 12 anos, acho. Que eu passei 4 dias fora e não falei pra ninguém onde eu tava, eu também não fui santo, eu dei trabalho pros meus pais. Mas eu acho que eles deram muito mais traumas pra mim e pros meus irmãos. Mas enfim, eu fugi de casa lá, mano, na hora que eu voltei, ele ficou tão puto ao invés de ficar feliz que ele começou a me bater. Enquanto ele me batia, ele não batia tão forte por causa disso que aconteceu no hospital, né? Da primeira vez que eu fui pro hospital. Mas ele tinha necessidade de bater como impor autoridade para dar um corretivo, etc. Mas enquanto ele me batia, ele começava a dizer que ia me matar. Então imagina, você com 10, 12 anos, vê um cara gigante, é, 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 sabe, que é seu pai, que tá te castigando. E que enquanto te castiga ainda fala que vai te matar. E eu tive um ataque, velho. Eu tive um ataque cardíaco ali, comecei a respirar de uma maneira que a mulher dele na época, que era minha madrasta, que é a mãe da minha irmã, que as duas também não falam comigo e me odeiam. Ela começou a ficar assustada e me enfiou no carro e levou para o hospital junto com ele. Chegou lá, os caras me doparam com sossega-leão. Só que eu saía do corpo e eu via tudo o que estava acontecendo. Ele arrependido, chorando, pedindo desculpa, etc e tal. Então assim, mano, eu amo meu pai, ainda que eu não admire ele. Perdoo ele por tudo de ruim que ele me fez e consequentemente ainda faz. Mas eu não posso abrir mão, entende? Como médico animósico e como arconte-mor da nossa Casa Real Sagrada e como guardador da psique humana e galáctica, eu não posso fazer vista grossa sobre isso como a maioria das pessoas em todas as famílias no Brasil fazem. Porque essa história que eu estou contando para vocês a respeito do meu pai, ele era assim porque ele tinha poder, entende? As pessoas sem poder no Brasil também são assim. É, sabe, a maioria, 90% dos históricos familiares a nível reencarnatório no Brasil se dão por causa de temas de violação, abuso, violência, como eu estou compartilhando aqui com vocês, que foi a minha vida. Depois dos 16 anos, a vida inteira, meu pai sempre foi uma pessoa cruel e pão dura. Tipo, todos os meus amigos ganhavam 100, 50 pau para ir no shopping junto, ele dava 20 e pedia para eu trazer troco, tá ligado? Então ele tinha uma natureza cruel, da qual eu agradeço muito estar livre. E a minha gratidão por estar livre disso é tão grande que não dá para sentir os traumas que certas pessoas alegam que eu tenho, né? Muitas pessoas me escrevem tentando me agredir, me pôr para baixo, dizendo que eu sofri traumas na infância, que eu tenho que perdoar o meu pai, que eu tenho uma criança ferida dentro de mim. E é verdade, eu não nego e eu não escondo nada disso. E é isso que faz de mim o melhor médico da Via Láctea, o melhor terapeuta desse planeta e dessa galáxia. Por quê? Porque eu não estou escondendo, eu não estou forjando os acontecimentos da minha vida para eliminar os meus traumas. Eu estou lidando com eles de uma maneira onde eu consigo amar, confiar e perdoar com perfeição. Ao contrário das pessoas, principalmente em Portugal e no Brasil, quanto mais pobre e traumatizada a pessoa mais ela nega para si mesma ou se distancia das ferramentas necessárias para que essas soluções se materializem. O Brasil é um país, é um projeto de país feito justamente para que as almas recicladas que sofrem com esse tipo de trauma que eu recebi na minha infância e na minha adolescência possam se curar.
Agora, claro, esses eventos se repetem porque fazem parte da programação existencial que funciona em looping quando a pessoa não trabalha diretamente com o eu superior, guias e amparadores extrafísicos, criadores e protetores originais. Então, o Brasil e Portugal, consequentemente, são a merda que são, justamente porque as pessoas não estão trabalhando com eu superior, guias e amparadores extrafísicos, protetores e criadores originais. Elas estão trabalhando justamente com seres obsessores e assediadores de consciência que tomam o lugar dos nossos protetores e criadores originais, graças à manipulação do nosso sistema de crenças. E quem mais e melhor manipulou o nosso sistema de crenças ao longo dos últimos 2000 anos? O cristianismo. E quem mais e melhor manipula o sistema de crença do brasileiro? A televisão, principalmente a Rede Globo. Então, quer dizer, a Rede Globo é a evolução estética satânica criada pelo cristianismo lá atrás e que precisa ter uma plástica civilizada para continuar existindo no mundo atual. Porém, com os atuais escândalos de pedofilia que nós estamos vendo nas religiões, as pessoas vão começar a perceber que aquilo que a Rede Globo promove através dos seus modismos, através das suas músicas e através dos seus ídolos como a Xuxa e etc. Não só a Rede Globo, o Silvio Santos com o SBT também, porque esse formato, né, essas apresentadoras de TV que gravam disco e que... O que eles estão fazendo? Eles estão ocupando a mente das crianças com todo aquele lixo psíquico para que anos depois, quando essas crianças cheguem na puberdade, elas aceitem a violação, elas aceitem o boicote, elas aceitem o vampirismo, como se fossem experiências naturais da puberdade, né? E dessa maneira nós praticamos sexo sem amor, nos masturbamos dentro dos corpos das outras pessoas, ao invés de realizar as atividades, os pensamentos e os sentimentos necessários para que o orgasmo possa ser uma via de conexão com a divindade. E isso nos mantém reféns de consciências obsessoras e assediadoras regressivas que se alimentam das nossas energias negativas. E por isso o trabalho da televisão, tanto quanto da religião, é implementar medo, é implementar culpa, porque quanto mais medo e mais culpa nós sentirmos, mais esse tipo de psicopata que nem foi o meu pai vai estar nas posições de juiz, de desembargador, de presidente da república e etc. E mais as pessoas que conectam com a própria espiritualidade e assim acessam os planos da verdade, vão estar exiladas, longe, impossibilitadas, tendo o seu direito à livre expressão boicotado e censurado, entre outras coisas que eu me acostumei a sofrer ao longo de toda a minha existência, justamente porque eu sei o que eu sou, e eu sou amor infinito em estado puro e consciência, que limpa e elimina todo o mal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela audiência. Até a próxima, amigos!